Muito que bem, hoje é domingão, mas eu não ligo, tem vídeo sim. E vocês vão lembrar, semana passada, no máximo retrasado, eu fiz um vídeo aqui, quando Edu Dracena, capitão do Santos no Mundial de 2011, afirmou que Muricy foi quem não treinou o time, né? Não passou tática, não fez nada para enfrentar o Barcelona. E que um pouco antes, eu fiz um vídeo sobre como o Pérez finalmente assumiu que ele bancou o Cueva e não foi só o Sampaoli. O Sampaoli botou na lista, mas foi o Pérez que foi lá e bancou o Cueva. E que nos dois vídeos eu falei: por que esse silêncio? Porque é eu reagindo ao Sherlock Holmes, né? Como diria o meme na internet. O Sherlock Holmes chegou aí, descobriu. Ah, a gente já sabia. E hoje o vídeo é mais uma nesse clima. Mais uma vez algo que a gente já sabia, mas agora como passou um tempo, um dos envolvidos foi lá e assumiu quem fez a bobagem. Nesse caso eu sempre falei aqui, já cravei, porque tem vídeos sobre aquela final desastrosa e traumatizante que foi a da Copa do Brasil de 2015. E aí disso que eu falo. Ao jornalista Ademir Quintino, o Dorival Júnior deu uma entrevista e falou o seguinte, abre aspas: aquela mudança não foi nossa, não foi minha. Qual mudança, você pergunta? Eu respondo: a mudança da data da final da Copa do Brasil de 2015, quando éramos favoritos contra o Palmeiras, éramos melhor time, e 3 dias antes do dia 4 de novembro, quando seria a primeira final, o Santos enfrentou o Palmeiras na Vila e acabou com o Palmeiras. O jogo acabou 2-1, mas procura o VT desse jogo. Se fosse 15-1, ninguém reclamava. Eu tava lá, eu lembro. E aí no dia seguinte anunciaram, no dia seguinte não, foi antes, mas enfim, anunciaram logo a final da Copa do Brasil, que seria 3 dias depois daquele jogo. Não. Vai ser no dia 25 de novembro e depois no 2 de dezembro a volta. Ou seja, 21 dias de adiamento. O Santos estava voando no dia 4. No dia 25 o Santos já tinha entregado a vaga no G4 e acabou entregando a final também. O seu Dorival tem culpa nisso, porque ele abdicou do G4. A gente precisa lembrar dele escalando reserva contra Vasco e Curitiba no mínimo, que eu lembro bem. Mas enfim, o Dorival continua. Aquela mudança não foi nossa, não foi minha. A realidade é essa. Não fizeram uma consulta, ele fala da direção. O Santos estava pronto e o Palmeiras se preparou em um mês para aquela final. Ganhou, teve merecimento. Não foi um erro da comissão, não. Só soubemos no dia seguinte pelos jornais, pelos sites. Fui conversar com a direção. Um absurdo acontecer o que aconteceu sem sermos ouvidos. Ou seja, basicamente ele jogou a culpa Modesto Roma e companhia. O que pra mim tá tudo bem. Se você quiser culpar todos os problemas do mundo no Modesto Roma, eu só vou lá e assino. Culpado. Eu não tenho problema. Eu sou o presidente dos mais vergonhosos da história da humanidade. Estou falando do Santos, da humanidade, qualquer coisa. Vergonha, péssimo, horrível, tanto que foi banido do clube. E aquela atitude do adiamento, eu nem era ninguém, não que eu seja alguém hoje, mas digo, vocês não me conheciam em 2015, mas eu tava lá na vila xingando, porque era um crime adiar com o Santos voando, né? Porque o Santos estava na zona de rebaixamento quando o Dorival chegou, e o Santos voou. Tanto no Brasileiro, para entregar no final no G4, o Dorival fez voar, mas também entregou, como na Copa do Brasil. Quando a gente começou a passar sofrido, teve mais ou menos sofrido contra o Sport, contra o Vasco, me corrijam se eu estiver errado, e depois, porque eu tô falando de cabeça. Aí a gente voa contra o Corinthians, voa no Figueirense, voa no São Paulo, vamos voar... Não vamos voar contra o Palmeiras, vamos adiar, vamos aceitar um adiamento com o time voando e amassando o próprio Palmeiras na Vila. Ai, Modesto Roma. O que o Modesto Roma fez de bom no Santos? Vamos começar a listar. Não tem, acabou, fora. Tem eleição esse ano, hein? Lembre-se que Modesto faz parte de certos grupos. Enfim, o Dorival confirma a informação de que nem aos jogadores, nem à comissão técnica foi passada essa possibilidade de mudança, ou melhor, essa confirmação, né? Porque o Santos aceitou, segundo o Dorival está falando, sem passar os jogadores, sem passar o técnico, a culpa toda é do Modesto, porque é o homem que não só... por ser presidente, tomava a responsabilidade, como dava entrevista lá com o Parmegiana, né? O Parmegiana, os farelos do Parmegiana caindo na camisa. Se você nunca viu essa entrevista, foi a Joana de Assis no Sport TV ao vivo, provavelmente num Seleção, talvez um programa que tinha antes da Seleção, que agora eu esqueci o nome, que passava nas tardes do Sport TV. E ele lá, comendo na reunião, acho que era o CG ou a própria diretoria, não sei, e ele lá comendo Parmegiana ao vivo, com os farelos caindo. Essa cena é prosaica, bizarra, nojenta. E era desse tipo de atitude que o senhor Modesto Roma era capaz da entrevista com o Parmegião e depois estragar todo o sonho de milhões de santistas que tínhamos certeza que éramos favoritos contra o Palmeiras. Como o Dorival falou, repito a aspa,
O Santos estava pronto, deixou de estar, porque passou o auge. O Santos se preparou para chegar no auge ali, passou o auge no mês seguinte. E o Palmeiras se preparou em um mês para aquela final. Essa é a verdade. Você pode falar, até te dou razão. Ah, mas o Santos tinha que ter continuado pronto. Ah, mas tinha que chegar lá sabendo como o Palmeiras ia jogar. Super concordo. Mas do outro lado tinha um time que, se a final fosse na data original, 3 dias antes entrar, tipo, meu Deus, esses caras amassaram a gente há 3 dias. Mas depois eles falam, vamos estudar. Durante 21 dias estudaram, podem ter perdido o jogo na Vila, mas perderam de pouco e ganharam dos nossos erros no jogo de volta. Quais nossos erros? Bola aérea. Né? O Palmeiras ganharia um brasileiro no Cucabol no ano seguinte. Só o Cucabol. Ganharam da gente na bola aérea, segundo jogo, e jogando em cima dos nossos zagueiros pífios, como era o Erley, que entrou no lugar do David Braz. A situação é tão bizarra que eu, que não sou fã do David Braz, muito pelo contrário, sei que o quão o time piorou quando o Erley foi obrigado a entrar pela lesão do Braz. Já me perguntaram nos comentários, ou alguém mandou mensagem, Dona, eu sei que você não gosta do Braz, mas quem é melhor, Braz ou o Erley? O Braz, óbvio que é o Braz. O Erley é horroroso, horroroso. E aí na final da Copa do Brasil tinha lá o Erley em campo, Paulo Ricardo em campo, Nilson em campo. Se fosse nas datas originais, o Santos teria ganho a Copa do Brasil, o Santos teria jogado a Libertadores de 2016, o Santos teria mais dinheiro, porque a gente teria vencido a cota de campeão, teria recebido a cota de Libertadores. Toda aquela final de 2015 atrasou o planejamento, a vida do Santos em pelo menos um ano, que foi o de 2016. Ah, mas a gente foi vice-brasileiro em 2016? Acho que é isso, né? Se não foi vice, foi terceiro. Legal! A gente poderia ter sido vice jogando uma Libertadores. Para quem se importa com a questão financeira, o adiamento da final de 2015 estragou e muito o planejamento do Santos a longo prazo. Pelo menos o Modesto saiu um dia, mas os danos que ele deixou ao Santos são irrecuperáveis. Tem dívidas até hoje. Kleber, do Hamburgo, Modesto, só um exemplo. Eu gosto do Dorival, vocês sabem, acho que eu nunca falei mal do Dorival na minha vida, porque eu não tenho o que falar. Tem uma série de defeitos, por exemplo, não sabe substituir, tem escalações erradas. No próprio 2015, já, repito, ele tirou o time do G4, ao mesmo tempo que tirou todo o rebaixamento, fez o time de 2010 jogar do jeito que jogou. Dorival tem pontos positivos e negativos. Nada contra o Dorival, não sou um maior fã do Dorival, até aí dane-se, problema meu, né? E assino o que ele falou, sempre falamos isso e ele prova mais uma vez que a culpa é toda do Modesto, e se a culpa é do Modesto, eu assino, pode culpar, porque quem fala que o Pérez é o pior presidente do Santos tem memória curta. O anterior a ele é muito pior. Os dois, inclusive porque o Codilho também foi bastante pior. Isso não tira, não é passar pano pro Pérez, não é isso não. Mas a gente não pode ficar, é o pior! Porque a memória não pode ser curta. Porque aí pode voltar o povo do Modesto na próxima eleição, se a gente esquecer o quão ruim Modesto Roma era. Desabafos dominicais. Grande abraço, essa semana tem coisa muito boa nesse canal. Fiquem de olho que essa semana vai ser show de bola. Beijão.